Bom, gente, boa noite oficialmente agora. Nossa aula de apologética do Projeto Kainos. É um prazer poder finalmente estar ensinando aqui nesse curso para vocês, porque até agora eu servi mais como coordenador. Então, vocês me viram como coordenador até aqui. Alguns devem ter me visto como pregador, né? Pregando talvez em acampamento ou em alguma outra situação. Mas hoje vocês vão ter a mim como professor, né? E eu acho que é uma outra forma de fazer, é uma outra forma de, enfim, falar, interagir. Então eu espero que a gente possa ter um bom relacionamento hoje como professor e alunos, tá bom? Então, para isso, para a gente interagir bem, o que eu vou, como eu vou estruturar essa aula, né? Eu queria que fosse mais ou menos como um diálogo. Então, para facilitar isso, se você conseguir permanecer com a sua câmera aberta, vai me ajudar. Na verdade, eu não sei se quando eu apresentar a minha tela, né, quando eu compartilhar os slides, se eu vou conseguir ver vocês. Se eu conseguir ver vocês, então, perfeito, aí vocês podem deixar a câmera aberta, vai ser legal para eu ir vendo vocês enquanto falo. Então, assim, eu pretendo fazer no máximo essa aula em uns 45 minutos. Vou tentar, não prometo, talvez demore um pouco mais. Mas eu gostaria de separar ali uns 5 a 10 minutos finais, né, depois da minha parte de aula, para vocês trazerem algumas perguntas, assim, alguma parte da aula que não ficou talvez muito clara para você. Então, se você conseguir ir anotando aí ao lado, num caderno, no celular, ou mesmo no chat. Se você tiver dúvidas, né, vai colocando lá, vai colocando lá. Eu não vou responder durante a aula. No final da aula, a gente tira esses minutinhos aí para eu responder, ok? Então, gente, olha, por que apologética agora? Né? A gente caminhou aí nos 6 primeiros meses do Projeto Kainos por uma trilha muito mais eclesiológica e devocional, por assim dizer. Então a gente começou ali com intimidade com Deus, depois discipulado, depois leitura da palavra, e aí depois a gente entrou em 3 outros módulos mais congregacionais. A gente falou sobre igreja, sobre discipulado e sobre missões. Então, os 6 primeiros módulos da gente aqui no Kainos foram assim, da sua vida com Deus e da sua vida com a igreja. Mas agora a gente entra numa segunda fase, né, do Projeto Kairos. Esse último semestre vai ser muito mais sobre o relacionamento do cristão com a sociedade, fora da igreja. Então a gente vai começar por apologética. E eu quero fazer logo de cara um primeiro convite para vocês, aí para os mais corajosos e engajados. Me fala aí, o que vem de bate-pronto na sua mente quando você ouve ou pensa na palavra apologética? Pode ser só uma palavra simples ou, enfim, se você quiser explicar com mais frases, não tem problema. Eu só queria ouvir um pouquinho do que tem na mente de vocês quando você pensa na palavra apologética. Olha, escalão. Apologético, tipo assim, eu não sei o que significa a palavra, mas eu já ouvi falar, só que eu nunca entendi o significado. Mas quando fala apologético, o que me remete é apóstolo, algo referente a isso, apóstolo. Então, tipo assim, algo que vem na minha mente, seja isso. Nunca pesquisei sobre, ou seja, eu aprendi, não lembro, eu não sei se era japonês, mas o que me remete é isso. Me remete, Entendi. né? Talvez pelo início da palavra, né, de apóstolo e apologética, é um bom chute. A Edilane colocou aqui defesa da fé. Legal, Edilane. Geralmente as pessoas dão essa definição como a mais direta, né, sobre o que é apologética, defesa da fé. Tranquilo, se não consegue falar, não tem problema. Mais alguém, alguma terceira pessoa aí gostaria de falar? O que você pensa quando ouve a palavra apologética? Pode falar. Bom, para mim, eu acho assim que vem na minha cabeça é conhecimento, algo que vem assim do saber. Eu nunca Interessante. pesquisei também sobre, mas é o que vem na minha cabeça. Legal, legal. Gente, bons palpites, né? Muito bom, um bom feedback inicial. A gente vai ter esse módulo de apologética que, assim, como a Edilane colocou ali, a definição mais
clássica e direta da palavra apologética, né, do saber da apologética, é a defesa da fé. É você argumentar, é você raciocinar para que a sua fé faça sentido, primeiro para você mesmo, mas também para outras pessoas que te ouvem, para outras pessoas que convivem com você. Eu não sei se você já teve a sensação de ouvir alguém de talvez outra religião, de talvez, enfim, outra filosofia de vida, e você ouve aquela pessoa e assim, você fala, isso não faz o menor sentido, como é que essa pessoa tem coragem de acreditar nisso? Não faz sentido, que coisa estranha. Talvez algumas pessoas olhem para a sua fé com esse mesmo sentimento, sabe? Como que essa pessoa tem coragem de acreditar num Deus invisível? Como que essa pessoa tem coragem de acreditar que Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Como que essa pessoa tem coragem de acreditar na Bíblia, esse livro tão velho? Como que essa pessoa tem coragem de acreditar? Enfim, você me entendeu aqui, né? Quando as pessoas levantam essas perguntas sobre a fé cristã, nós respondemos com apologética. A nossa resposta às perguntas das pessoas sobre a nossa fé é apologética, é o exercício da defesa da fé, é o exercício da apologética. Espero que esteja fazendo sentido para você aqui. Só que olha só, gente, eu vou decepcionar você, talvez, porque eu acabei de te dar essa definição, né, de apologética, mas nessa aula a gente não vai aprender a como fazer apologética na prática em relação a, enfim, principais perguntas e questionamentos sobre a fé cristã da nossa sociedade e da nossa época. A gente não tem tempo para isso hoje. A gente não tem tempo para isso nesse módulo. Então, o que eu decidi fazer? O nosso objetivo vai ser mais enxuto, vai ser mais simples. O nosso objetivo nessa aula e nesse módulo vai ser construir um alicerce, uma base, para que em cima dela a gente consiga fazer futuramente uma boa apologética. Então, eu quero lançar para você o coração do apologeta. Entendeu? É isso que eu gostaria de que a gente conquistasse ou alcançasse nessa aula hoje. Que você entendesse, nesse módulo, o que deve estar no coração de alguém que defende a fé cristã. O que deve estar no seu coração enquanto você defende a fé cristã. Em que postura deve estar a sua mente, o seu coração, a sua alma, enquanto você se coloca como um defensor da fé cristã. Como você deve estar perante a sociedade em defesa da fé cristã. Esse é o nosso objetivo aqui, ok? E esse livro que nós vamos estudar, esse módulo, né? Esse aqui, ó, Inteligência Humilhada, para vocês provavelmente vai estar ao contrário, né? Espelhado aqui. Mas vocês devem ter já esse livro aqui em mãos ou no celular, né? Inteligência Humilhada é o nosso livro agora do mês de agosto, do Jonas Madureira. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar, nessa aula, com alguns slides, resumir, né, sintetizar para você o conteúdo desse livro. Eu vou te dar um mapa para você poder, agora, a partir dessa aula, ler sozinho esse livro, tá bom? Então, eu vou te dar um mapa do livro e aí você vai ler o livro com esse mapa. E eu espero que clareie e facilite um pouco mais a sua leitura depois de ter ouvido essa aula aqui, ok? E aí, ao final disso, eu espero que você tenha, enfim, que Deus gere em você um coração inteligente e humilde, ok? Esse é o nosso objetivo hoje. Então, tendo dito tudo isso, vamos orar e pedir a direção do Espírito para esse tempo. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela presença e companhia desses meus irmãos e irmãs nessa noite aqui. Eu quero agradecer por aqueles também que estão assistindo essa aula em outro momento, em outro dia. Eu quero pedir a direção do Teu Espírito Santo, Deus, para que enquanto a gente conversa, enquanto eu falo, que a mente dos meus irmãos e o coração dos meus irmãos e irmãs possa estar aberto e sendo bem direcionado, Deus, em humildade para uma compreensão renovada e ampliada de como ser uma pessoa que vive bem, de forma honrosa, a imagem de Jesus na nossa sociedade, na nossa época.
É esse o meu pedido e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu vou compartilhar então agora os meus slides e aí eu gostaria que alguém dissesse se tá tudo ok, ok? Vou colocar aqui. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Ok, obrigado então, gente. Inteligência humilhada, nosso tema. Eu não sei o que essa frase, inteligência humilhada, remete para você de bate-pronto. Mas, gente, é isso aí, essa simples frase resume a postura do coração de um apologeta. Pelo menos a postura ideal, a melhor postura que o coração de um apologeta deveria ter, que é inteligente. Mas é inteligente e humilde. É uma inteligência que se humilha, que se curva, que se prostra diante do Senhor. Então, essa é não somente o título, mas também de forma concisa a apresentação do nosso conteúdo. Então, eu quero só aumentar aqui um pouquinho mais para ficar melhor. Acho que aumentou para vocês também. Gente, quem escreveu esse livro aqui, Inteligência Humilhada, foi esse homem, nosso irmão em Cristo, Jonas Madureira, um brasileiro, se eu não me engano, nascido na Bahia, mas a boa parte da sua vida ele viveu em São Paulo, é pastor de uma igreja em São Paulo capital. Formado não só em teologia, mas também em filosofia, fez, enfim, doutorado também na Alemanha. Ele é referência, sabe? Dentro da igreja e fora da igreja. Se você procurar algumas conferências da Fiel, por exemplo, você vai ver várias pregações dele lá. No YouTube mesmo, você encontra muito material, muitos vídeos de aulas, de palestras, de pregações do Jonas Madureira. Enfim, faça bom uso, ele é uma fonte muito confiável e acho que vai fazer muito bem para você aprender com ele, não só no livro Inteligência Humilhada, mas em todos os outros materiais que ele tem produzido por aí. Então ele é o nosso guia nesse material aqui, ok? E ele diz na sua própria obra que ele escreveu esse livro sobre os ombros de gigantes. Ele diz que todo o resultado da reflexão dele aqui é só resultado de trabalho acumulado na história da igreja por vários outros pensadores e teólogos na história da igreja, né? Então ele cita, por exemplo, Agostinho, talvez seja o principal deles. Você vai ver muito de Agostinho sendo citado nesse livro, Inteligência Humilhada. Além de Agostinho, também Anselmo, talvez um pouco menos conhecido. A gente tem também Calvino e Pascal, né? Talvez você tenha ouvido muito de Pascal, mas fora da teologia. Mas Pascal produziu muito também dentro da teologia. E por fim, Doiverd. Todos esses 5 homens, eles estão aí meio que em ordem cronológica, tá? Agostinho é o mais antigo e Doiverd é o mais recente. E eles foram pessoas extremamente usadas por Deus de maneira bem pontual, sabe, com trabalhos marcantes, que marcaram época, que mudaram época. E o resultado do trabalho desses 5 conduziram, né, levaram Jonas Madureira a construir, né, a estabelecer o conceito de inteligência humilhada. Então, não é algo que veio da mente do Jonas Madureira, mas é algo que tem sido construído e ensinado por várias pessoas ao longo da história da igreja, ok? E ele diz isso, olha só, que esse livro, Inteligência Humilhada, ele foi escrito para que alguns encontrem dúvidas por trás de suas certezas e outros encontrem certezas por trás de suas dúvidas. Eu acho isso aqui sensacional. E eu espero que realmente isso aconteça com você enquanto você estiver lendo esse livro, Inteligência Humilhada. Que você realmente encontre dúvidas por trás de suas certezas. Sabe aquelas certezas que você nem se pergunta mais, que você nem pensa mais nelas? Que você só, enfim, aprendeu desde sempre e aquilo se tornou uma certeza para o seu coração. Mas olha, você precisa encontrar algumas dúvidas por trás dessas certezas, porque você precisa remexer, sabe, e apertar e espremer as suas certezas para ver se elas aguentam. Porque se as suas certezas não aguentarem um pouquinho de questionamento e se quebrarem muito fácil, quer dizer que ela não era para ser uma convicção.
ela não é uma certeza verdadeira. Agora, se elas suportarem esse processo de dúvida e questionamento, então é porque ela realmente vale a pena para ser uma certeza. Ela é digna de ser uma convicção do seu coração. Mas, por outro lado, você vai encontrar algumas certezas por trás das suas dúvidas. Talvez alguns, sabe, tipo uma pulguinha atrás da orelha, um comichão no seu coração, algumas dúvidas que estão aí espremendo a sua alma. Quem sabe depois de estudar esse livro você encontre algumas certezas por trás dessas suas dúvidas. E o livro em si é organizado em 5 capítulos. São capítulos grandes, são capítulos longos, alguns mais do que outros, mas em geral são capítulos bem extensos. E dentro de cada capítulo tem toda uma linha de pensamento. É quase como se cada capítulo fosse em si mesmo um livro. É quase como se fossem 5 livros juntos, num livro só. E o que eu quero fazer agora com vocês é explorar esses 5 capítulos. E é óbvio, eu não vou ter condições de palavra por palavra, de linha por linha, né? Parágrafo por parágrafo, eu não vou ter tempo para ir detalhe por detalhe, tintim por tintim de todo o livro. Mas eu vou tentar pontuar para vocês o ponto principal de cada um desses capítulos, tá bom? Então, eu espero que você consiga me acompanhar e nessa pequena maratona que a gente vai ter hoje à noite, fica comigo. Tá? Gruda aqui sua atenção em mim e vamos junto por essa jornada desses 5 capítulos aí. Então vamos para o primeiro deles, que é a teologia diante de Deus. Aqui eu vou sempre fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui para você o capítulo que a gente vai falar e em seguida eu vou destacar para você alguns termos que sejam talvez desconhecidos para vocês, que estão naquele capítulo. Logo nesse primeiro, que é a teologia diante de Deus, a gente tem esses 2 termos aqui, esses 2 conceitos, que é o conceito de fideísmo e o do racionalismo. O fideísmo e o racionalismo são opostos, são formas opostas de se encarar a sua própria vida com Deus. Por um lado, o fideísmo é tipo assim, é quase como aquele salto no escuro, como as pessoas costumam dizer, sabe? É você dizer assim que, deixa eu só, tem pessoas pedindo para entrar na chamada, aqui, pronto. O fideísmo é isso, esse salto no escuro. Eu creio porque eu creio. Eu creio porque é assim mesmo, deve ser. Deus deve existir. Sabe, o fideísmo é quase como aquela fé cega. Eu creio porque eu creio. Eu acho que é assim. É uma fé cega. Fideísmo não pensa. Fideísmo não raciocina. Fideísmo só sente, só acha, só compra o pacote pronto. O racionalismo é o oposto. O racionalismo é uma tentativa de autonomia da razão, como se o nosso cérebro, como se a nossa intelectualidade fosse suprema e ela fosse toda poderosa, fosse, sabe, capaz de julgar mesmo em toda a realidade aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. O racionalismo acha que é Deus. O racionalismo não confia tanto nos sentimentos, nem tanto nas suas impressões. O racionalismo tenta fazer declarações e pressupostos secos e puros. São 2 opostos. O fideísmo mata a razão em nome da fé. O racionalismo mata a fé em nome da razão. E a inteligência humilhada precisa ser um caminho no meio dessas coisas aqui. Você não pode cair nem no extremo nem no outro. Você tem que andar no meio disso. Você tem que crer, sentir, amar, mas também pensar, investigar, pesquisar. A nossa fé precisa ser inteligente e racional, mas também emocional e sincera. A inteligência humilhada é uma teologia construída diante de Deus. E olha só, gente, essa citação que eu trago aqui. Fé que busca compreensão e reconhece o papel importantíssimo da razão na busca pelo conhecimento de Deus. A consciência da humilhação da razão que nos faz reconhecer o papel fundamental da fé. Isso aqui é a inteligência humilhada. Uma fé que busca compreensão, uma fé que pensa e reconhece o papel importantíssimo da razão na busca pelo conhecimento de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você não pode jogar o seu cérebro fora. Você tem que pensar, você tem que
pesquisar, você tem que raciocinar. Mas também essa teologia feita diante de Deus é uma consciência da humilhação da razão. A nossa razão não é Deus. Por mais inteligente que você seja, a sua razão não é autônoma. A sua razão precisa estar humilhada diante dele. Então você tem que estar consciente da humilhação da razão, que nos faz reconhecer o papel fundamental da fé. A fé é importante e a razão também. Elas precisam se completar. Elas precisam andar de mãos dadas, de mãos juntas. E aqui eu quero apresentar para vocês, gente, esse conceito do que se chama teologia corandel. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, corandel, é uma expressão em latim, né, em língua latina, que significa perante Deus, ou diante de Deus. Então, é assim que a gente deve produzir teologia, é assim que a gente deve pensar acerca das coisas de Deus e falar acerca das coisas de Deus, como se a gente estivesse diante de Deus. Corandel. Então, se você vê na internet ou pessoalmente alguém falando em nome de Deus, pode ser até pregando a palavra de Deus, só que com orgulho, com uma postura de soberba, de arrogância, que machuca os outros, que pisa nas pessoas, essa pessoa está fazendo, pode até estar fazendo teologia, mas ela não está fazendo teologia diante de Deus. Ela não está fazendo teologia corandel. Porque a pessoa que faz teologia corandel, a pessoa que faz teologia diante de Deus, precisa ser humilde, precisa ser amável, precisa ser bondosa. Então aqui o primeiro capítulo já coloca a gente nesse ponto aqui, nessa posição. Se eu for falar sobre Deus, se eu for pensar sobre Deus, eu preciso fazer isso diante de Deus, sabendo que Deus está me olhando, sabendo que Deus está me ouvindo. Será que isso me afeta? Será que isso muda alguma coisa? Ficar diante do Todo-Poderoso e diante do Eterno, diante daquele que sabe tudo e pode tudo, se eu fico diante dele, tem como eu ser arrogante? Tem como eu agredir as pessoas? Tem como eu usar a palavra de Deus para machucar as pessoas? Não tem. Não tem como. Se eu estou diante desse Deus, eu preciso me colocar em humildade, em amorosidade, em benignidade. A teologia diante de Deus me transforma. Transforma o nosso jeito de fazer teologia. A verdadeira teologia é produzida numa atmosfera de piedade, devoção e amor. Se eu sei que eu estou diante de Deus, eu vou produzir verdadeira teologia. E essa verdadeira teologia vai ser produzida numa atmosfera de adoração, de entrega e de amor. Deus conhece, Deus vê e contempla cada um de nós diretamente, face a face. E é justamente porque Ele nos conhece assim que a nossa inteligência já se encontra humilhada. Para conhecermos a Deus, precisamos sempre de mediações, o que nos impede de, por nós mesmos, falar com Deus de maneira adequada. Por sua vez, para conhecer-nos, Deus não precisa de nenhuma mediação. Olha isso, gente. Para eu falar sobre Deus, eu preciso de uma mediação, eu preciso da palavra, eu preciso de Jesus, eu preciso de alguma outra coisa ou de algum outro alguém para que eu consiga acessar a Deus, entendeu? Eu preciso da palavra para entender quem Deus é. Eu preciso de Jesus sendo a revelação física e visível e palpável de Deus para que eu possa entender quem Deus é. Eu não sou supremo na minha racionalidade. Se você pegar uma pessoa e trancar ela dentro de um quarto, desde o dia que ela nasceu, e falar assim, e aí, o que você sabe sobre Deus? Ela não sabe nada, ela vai inventar um Deus para ela. Porque para acessar o Deus verdadeiro, ela precisa de uma revelação. Ela precisa de um meio de revelação. Agora, me diga, o que Deus precisa para te conhecer? Deus não precisa de absolutamente nada. Ele te vê, ele te contempla, ele te conhece face a face, diretamente, sem mediação. Deus é inteligente. Deus é sábio. Deus é completo. A gente não. Para conhecer a Deus, a gente precisa de mediação.
a gente precisa de alguma revelação adequada que coloque a gente perante Deus de maneira certa, de maneira acessível. Ou seja, a nossa inteligência, só por essa estrutura, já se encontra humilhada. Por isso, nos leva ao capítulo 2, que é o conhecimento na desgraça. Talvez a palavra desgraça seja um pouco agressiva para os seus ouvidos, mas entenda o que a palavra desgraça quer comunicar aqui, nesse contexto. Nós caímos, certo? Deus nos criou completos, da forma correta, do jeitinho certo, mas nós caímos, nós nos quebramos por causa do pecado. Então, nessa condição de desgraça, nessa condição de queda e de quebra, como nós podemos conhecer alguma coisa? E principalmente, como nós podemos conhecer a Deus? É sobre isso que trata o capítulo 2. E aqui, os termos que eu preciso esclarecer para vocês são esses dois aqui, ó. Primeiro, insuficiência pré-lapsariana. E segundo, os efeitos noéticos da queda. Tá, o que é insuficiência pré-lapsariana? O que é pré-lapsariana? Lapsariana tem a ver com a queda. Pré-lapsariana tem a ver com aquilo que vem antes da queda. O que insuficiência pré-lapsariana significa? Significa que Adão e Eva, mesmo antes da queda, presta bem atenção nisso, Adão e Eva, mesmo antes da queda, existiam em um estado de insuficiência. Insuficiência epistemológica, insuficiência de conhecimento. Adão e Eva, mesmo antes do pecado, não teriam condições de conhecer a Deus se Deus não se revelasse para eles. Porque mesmo antes da queda, mesmo antes do pecado, o ser humano era insuficiente. Se ele não fosse insuficiente, ele seria Deus. Se ele já soubesse de tudo de forma completa e perfeita, ele seria Deus. Mas o único que conhece de forma suficiente é o próprio Deus. Então, esse conceito da insuficiência pré-lapsariana precisa ser a nossa base aqui. O homem é necessitado. Ele foi criado em condição de necessidade. Ok? Mesmo antes da queda. A queda piorou muito a coisa. Piorou muito. Mas esse estado de insuficiência já estava lá. O ser humano foi criado para buscar e achar a Deus. Agora, efeitos noéticos da queda, o que significa isso? Noéticos não tem nada a ver com Noé, tá, gente? Noéticos tem a ver com a palavra nous, que é de mente, em grego. Então, efeitos noéticos da queda quer dizer quais foram os efeitos na mente que a queda trouxe. Então, se Adão e Eva já tinham sido criados numa condição de insuficiência, ou seja, eles precisariam que Deus se revelasse para eles, e é isso que você vê em Gênesis, certo? Em Gênesis 1 e 2, você vê Deus chegando para Adão e Eva e dizendo, olha, essa árvore aqui você não pode comer, olha, dá o nome para esses animais aqui, olha, toma aqui a Eva, Adão. Se Deus faz coisas para que Adão e Eva entendam a realidade. Porque sozinhos eles eram insuficientes. Mas depois da queda, aconteceram efeitos noéticos, ou seja, efeitos prejudiciais à mente humana. A mente humana foi quebrada e colocada numa situação de desgraça. E aqui, epistemologia monergista é o nome que resume tudo isso que eu estou dizendo aqui. Epistemologia é como nós sabemos, como você pode conhecer alguma coisa. Agora, monergista significa que Deus é o único que faz o que precisa ser feito. Ele toma iniciativa e ele faz o que precisa ser feito. O contrário de monergista é sinergista. Se fosse epistemologia sinergista, seria assim, metade é de Deus, metade Deus faz, e a outra metade você faz. Sinergista tem a ver com sinergia, com duas coisas trabalhando juntas. Mas aqui nós estamos vendo que não é assim que a epistemologia funciona, não é sinergista. É uma epistemologia monergista, de mono, de um só. Deus se revela. Então, como nós podemos conhecer a Deus? Como nós podemos funcionar na nossa epistemologia? Como eu posso conhecer Deus? Só se Deus se revelar.
Por isso nós estamos vendo nesse livro aqui sobre uma epistemologia monergista. Deus se revela. Se ele não se revelar, eu e você não temos como conhecer a Deus, porque nós estamos no estado de queda, no estado de desgraça. Sozinhos, nós não conseguimos alcançar o conhecimento de quem Deus é. A gente precisa que ele faça, que ele se revele, para que a gente possa entendê-lo, para que a gente possa conhecê-lo. E o Jonas Madureira diz assim: uma vez que a nossa mente é insuficiente para compreendê-lo, e em desgraça não conseguimos por nós mesmos nos interessar pela revelação de Deus, então nos tornamos reféns da graça divina. E isso é uma ótima notícia, não é, gente? É como se a gente estivesse de mãos acorrentadas. Nosso estado de queda é como se a gente estivesse acorrentado, como se a gente estivesse preso, reféns. Eu preciso que Deus seja gracioso comigo. Eu preciso que Deus seja misericordioso comigo. Se ele não for bondoso, se ele não for gracioso comigo, eu nunca vou conhecer a Deus. Então, ele precisa ser gracioso e se revelar para nós. Ele precisa se revelar para nós. Nós somos reféns da revelação de Deus. Nós somos reféns da graça de Deus. E aqui nós vamos para o terceiro capítulo. Então, só resumindo até agora, nós vimos a teologia diante de Deus. A gente precisa fazer teologia sabendo que Deus é maior que nós. Também nós vimos o conhecimento na desgraça, né? Nós estamos numa situação de quebrada, nós estamos pequenos, né? E precisamos que Deus se revele para a gente. Agora a gente, nesse terceiro capítulo, o Deus humilhado, é muito interessante, gente, esse terceiro capítulo. Ele trata de algumas questões um pouco complicadas, e eu não vou ter tempo aqui para tratar de todas elas, mas é um capítulo muito bom. Na minha opinião, talvez o melhor capítulo do livro. Mas vamos entrar um pouquinho nos termos complexos que ele traz. Esse capítulo trabalha com apologética em si, né? Ele apresenta para a gente a palavra apologética, apresenta também a palavra teodiceia, que eu vou explicar já já o que é, e também a antinomia. Esses três termos, um pouquinho mais técnicos, são diretamente associados, eles têm tudo a ver com o que é apologética. Então, gente, a apologética, como já foi dito na introdução, é a defesa da fé, né? É uma tentativa de construir racionalmente uma explicação, uma argumentação do porquê nós cremos no que nós cremos. Por que que você crê na Bíblia? Por que você crê que Jesus é Deus? Por que que você crê num Deus invisível? Por que que você crê que você é salvo dos seus pecados? Por que que você crê em céu e inferno? Por que que você crê que as pessoas continuam existindo mesmo depois da morte? Por que que você crê nisso? Qualquer resposta que você me der, você vai estar fazendo apologética. Agora, a teodiceia, ela se aplica principalmente em um problema. Deixa eu dizer qual é o problema. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que é que existe sofrimento e mal no mundo? Porque se Deus fosse só bom, mas não fosse todo-poderoso, tá bom, né? A gente até teria uma explicação. Poxa, ele é bom, ele queria impedir o mal, só que ele não é todo-poderoso, né? Então ele não consegue. Ele queria impedir o mal, mas ele não tem força para isso. Ele é só bom. Agora, se Deus fosse só todo-poderoso, mas não fosse bom, aí também faria sentido, né? Tipo, ele tem todo o poder para vencer o mal, mas ele não quer, porque ele não é tão bom assim. Ele é só poderoso. Se ele quisesse destruir o mal, ele poderia, ele tem poder para isso, mas ele não é bom. Mas agora, se você diz que ele é bom e todo-poderoso, por que que existe o mal? Por que que ele deixa existir o sofrimento? Ele não é bom? E ele não tem poder para destruir o mal? Por que que o mal existe? Quando você tenta responder essa pergunta, você está fazendo uma teodiceia. A teodiceia ela tem mais a ver com sentimentos, talvez, do que com racionalidades. Então pensa em apologética como algo mais voltado para argumentos racionais e teodiceia como algo que trata mais de questionamentos
no nível emocional e principalmente nesse aí que é bem mais existencial, né? Sobre o sofrimento e a dor e o luto e a perda. E a antinomia, a antinomia tem a ver com algo que parece paradoxo, algo, na verdade, que parece contradição, mas não é contradição. Se eu digo assim para você, esse celular aqui é meu. E se eu digo para você, esse celular aqui não é meu, isso é uma contradição. Eu estou dizendo que é e não é, e isso está errado, é uma contradição. Não pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas se eu te disser que esse celular aqui é meu, e esse celular aqui está dentro da minha casa, as duas coisas são verdadeiras. Ainda que necessariamente você não consiga conectar as duas pontas. A antinomia parece contradição, mas não é. Ela é realidade. Ela é real, ela faz sentido. Só que você só não consegue conectar as duas coisas tão diretamente e fácil assim na lógica. Então, se eu digo para você, Jesus é homem, ser humano, e eu digo para você, Jesus é Deus, todo-poderoso e eterno, isso é uma antinomia. Por quê? Se eu dissesse Jesus é homem e Jesus não é homem, isso seria contradição. Se eu dissesse Jesus é Deus e Jesus não é Deus, eu estaria entrando numa contradição. Mas quando eu digo que Jesus é Deus e humano, isso não é contradição. Isso é antinomia. Porque é uma coisa difícil de conectar, mas ela é real. É como eu digo, Deus é um. O único Deus, não existe outro. Mas ele existe em 3 pessoas. Isso é antinomia também. Eu não é uma contradição. Seria contradição se eu dissesse Deus é um e Deus não é um. Isso é contradição. Mas se eu digo Deus é um e ao mesmo tempo 3 pessoas, isso é antinomia. Se eu digo Deus é bom e todo-poderoso, isso não é contradição. Isso é antinomia. É difícil para a razão lidar com isso. E por isso tem a ver com inteligência humilhada. A apologética é o exercício da inteligência. A teodiceia também é o exercício da inteligência, mas mais aplicado a questões sentimentais e emocionais da existência humana. A antinomia é quando a nossa razão encontra algo tão difícil na revelação de Deus, mas que não é mentira, não é errado, é realidade. Só que a gente tem que se humilhar. Diante daquilo, a nossa inteligência se prostra, se dobra e confessa que Deus é maior que a gente. E aí, aqui é a questão que eu tinha colocado antes, né? Como justificar a crença em um Deus todo bondoso e todo poderoso diante da presença do mal no mundo? Fato é que nem a apologética, com seus argumentos racionais, nem a teodiceia, olhando mais para um aspecto emocional e existencial, nenhuma delas são capazes de oferecer qualquer explicação específica sobre a razão de Deus permitir o mal. Não dá. Não dá para a gente apresentar uma razão específica para isso. Como que você me explica? Deus deixa você sofrer. Por quê? Deus deixa pessoas inocentes morrerem, enfim, de formas brutais e violentas. Por quê? Deus deixa fenômenos naturais, desastres gigantescos destruírem bebês e pessoas incapacitadas. Por quê? Me explica isso, por quê? Tenta fazer uma apologética, tenta fazer uma teodiceia para explicar a existência do mal num mundo em que Deus existe. Não dá. A gente não consegue oferecer uma explicação específica que dê conta disso com excelência. É um exemplo de um momento em que a nossa inteligência se humilha. A gente continua afirmando e tem bases racionais para dizer que Deus é bom e que Deus é todo-poderoso. A gente consegue afirmar isso. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente explica que o mal existe com a existência desse Deus ao mesmo tempo? É difícil, não dá, a nossa inteligência não dá conta de chegar nesse nível de explicação. E aí é onde a gente precisa ter a frônesis de Cristo. E o que é frônesis? Frônesis é uma palavra quase que impossível de traduzir para o português.
Se você olhar no texto de Filipenses 2:5, você não precisa abrir a Bíblia nesse momento, mas é aquele texto que Paulo diz assim: tenham a mesma mente de Cristo Jesus, que, existindo como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de servo, né, de homem. E, tendo forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo servo. Esse texto aí, que você conhece. Nessa versículo 5, quando ele diz, tenham a mente de Cristo, ou tenham a mesma atitude de Cristo. Isso vai variar dependendo da tradução que você lê em português, né? Então, algumas trazem atitude, algumas trazem mentalidade, algumas trazem sentimento. Frônesis é tudo isso. Frônesis é sentimento, frônesis é mentalidade, frônesis é atitude. Frônesis é a forma de você ver a realidade e agir diante dela. Diante de situações em que a nossa inteligência é humilhada, a gente precisa ter a mesma mentalidade de Cristo. Como um apologeta, você precisa ter a frônesis de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo. Que é o quê? É se esvaziar, é se humilhar, é entender que você está aqui para servir, amar, e não para reinar, dominar, julgar e organizar toda a realidade. Né? Nós nos encontramos como essa imagem aí traz, prostrados como Cristo, entendendo o nosso lugar e a nossa posição. Usa a sua mente, usa a sua intelectualidade, usa a sua racionalidade. Não abraça as coisas só porque te ensinaram que são assim mesmo. Não, pensa, se questiona, vai atrás, vê se é isso mesmo. Mas ao mesmo tempo tem essa frônesis de Cristo, essa humildade, essa mentalidade, sentimento e atitude de humildade. Inclusive essa imagem que eu botei aí nesse slide é a mesma da capa aqui do livro, né? Não é à toa que essa imagem foi colocada justo na capa do livro, porque a inteligência humilhada é isso, é ter em nós o mesmo espírito de Jesus, de servo e não de autoritário, sabe? Então, gente, tendo passado aí por esse capítulo do Deus humilhado, na verdade, deixa eu só pontuar uma coisa ainda nele, porque talvez você ainda não tenha ficado tão claro para você ainda por que esse título, né? Deus humilhado, por que esse título? Gente, por um lado, a ideia é da tentativa que algumas pessoas têm de colocar Deus no banco dos réus, sabe? De você colocar Deus para ser julgado, Deus para ser humilhado, como essas questões que eu coloquei, né? Da existência do mal e como que Deus pode existir, mesmo existindo tanto sofrimento no mundo. Isso é vamos dizer assim, uma forma, uma tentativa de tentar humilhar Deus, sabe? Mas o título também se justifica por um outro aspecto, que é o aspecto de Jesus ser o Deus humilhado. Jesus é o Deus que se humilha. E por que ele faz isso? Bom, justamente como Filipenses 2, aquele texto que eu acabei de mencionar, ensina pra gente, declara pra gente, de que ele se humilhou para que a gente pudesse ter satisfação naquilo que ele fez por nós, para consertar tudo, mesmo de um jeito que a gente não entenda com perfeição e com cada detalhe, mas ele coloca as coisas no seu devido lugar. E, gente, no fim das contas, saber que existe sofrimento no mundo e que o próprio Deus se colocou como vítima do sofrimento no mundo, numa cruz, até o ponto de morrer nesse sofrimento, o justo, o perfeito, o puro Filho de Deus, morrendo de forma violenta, sendo executado numa cruz, é o Deus humilhado. É Deus se colocando dentro de todo o sofrimento. Então você pode não entender por que o sofrimento existe no mundo, mas saiba que Deus se colocou como vítima e solucionador do mal no mundo, em Cristo, naquela cruz. Ok, acho que isso aqui dá para explorar muito mais. É conversa para muitas aulas e para, enfim, muitos dias. Mas a gente precisa ir para o capítulo 4 agora, onde a gente entra na teologia do autoconhecimento. A gente precisa do autoconhecimento, a gente precisa entender quem nós somos, mas
só por nós mesmos, num estado de desgraça, num estado de queda, né, de insuficiência epistemológica, a gente não consegue nem se conhecer direito. A gente precisa que Deus diga pra gente quem a gente é. Em primeiro lugar, ninguém pode conhecer de modo adequado a si próprio sem o conhecimento adequado de Deus. Em segundo lugar, ninguém pode conhecer verdadeiramente a Deus e ao mesmo tempo ser um ignorante sobre si mesmo. Então, para você se conhecer, você precisa conhecer o seu Criador. E não tem como você conhecer Deus de verdade sem que você se conheça um pouco mais sobre si mesmo também no processo. Então, conhecer Deus e se conhecer é um processo que acontece simultaneamente. Quanto mais você conhece o seu Criador, mais você conhece a criatura que ele fez, que é você mesmo. E quanto mais você se conhece, mais você vai entendendo o Deus que te criou. É um processo simultâneo. No estado da vida presente, o conhecimento de Deus é alcançado por meio da máxima revelação que o homem pode ter de Deus, que é a Escritura. Você pode conhecer a Deus até o máximo do quanto a Bíblia revela sobre ele. Por meio dela, da Escritura, o homem chega ao entendimento de que Deus é a referência última do autoconhecimento e, ao mesmo tempo, compreende as razões pelas quais Deus o criou como um ser desejante, deliberante, contingente e vivente. Essas 4 palavras aí de baixo, a gente vai ver um pouco mais sobre elas, elas são importantes. Mas só o que você precisa pegar aí desse raciocínio todo, desse slide, é o seguinte, é o que eu falei um pouco antes. Você precisa conhecer Deus para se conhecer. E para conhecer Deus, você precisa conhecer a Escritura. É por meio dela que Deus se revela de maneira o mais completo possível que você pode ter nessa vida. Deus não... Olha isso, gente, presta atenção. Deus não é só aquilo que ele revela na Escritura. Deus é mais do que a Bíblia consegue conter. Isso faz sentido para você? Tem muito mais de Deus do que aquilo que ele revelou pra gente na Bíblia. Porque se ele fosse revelar tudo sobre ele pra gente, a gente não teria condições para entender. Não tem estrutura humana nem nesse universo para entender quem Deus é de forma inteira e completa. Não tem como. Não tem como. Agora, Deus se revela numa parte, numa fração. Essa fração que ele deixa que a gente conheça sobre ele, ele coloca em Jesus. Jesus é a revelação completa e perfeita de Deus. E como você conhece Jesus, a não ser através da Escritura? A Escritura é sobre Jesus. Desde o Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. E depois dos Evangelhos, tudo é sobre Jesus. Jesus é a revelação de Deus e ele se deixa entender e conhecer por meio da Escritura. Então você conhece a Escritura, aí você conhece Jesus. Aí você conhece a Deus. E ao conhecer a Deus, você se conhece. Faz sentido? É um ciclo. Você conhece a Escritura, você conhece Jesus. Você conhece a Deus, você se conhece. É um ciclo. E a Escritura, no final das contas, te dá um autoconhecimento. O que ela deixa você saber sobre você mesmo? Deus te criou como um ser desejante, deliberante, contingente e vivente. Vamos entender melhor essas palavras aí. Tem 4 palavras bíblicas que são usadas para descrever o ser humano. A primeira delas, que a gente vê bastante, é a alma. Em muitos lugares, em muitos salmos, em muitos textos você vê a palavra alma sendo usada. Em hebraico, você encontra a palavra nefesh. Nefesh é alma. Só que, gente, hebraico é uma língua como eu posso dizer? Muito concreta. É uma linguagem muito concreta, uma língua muito concreta. Então as palavras, por mais que se referem a coisas subjetivas e imateriais, como alma, são palavras que também têm um aspecto muito concreto, muito material. Você sabe o que a palavra alma significa? A palavra nefesh significa? Significa garganta. Garganta. E esse aspecto de garganta é no sentido de desejo. Pensa aí, ó. Você é um ser vivo, certo? Porque você tem uma alma, mas também porque você tem uma garganta.
E aí, ó, é por onde você respira. É onde entra o ar. É onde entra a comida. É onde entra a água. É aqui que você se torna um ser vivo. Entendeu? Então, na língua hebraica, garganta é a mesma palavra que alma, porque é aqui desejando, consumindo ar, consumindo água, consumindo comida, é que você vive. Tenta viver sem a garganta. Tenta viver sem ar, sem água, sem comida. Você não vive. Então, Deus nos criou como alma, como uma garganta. Mas isso, gente, é muito mais profundo do que só respirar, comer e beber. Nós, como gargantas, como almas que são gargantas, nós somos desejo. Nós somos desejantes. Somos seres desejantes. Você deseja, você é uma garganta que não para de querer mais, de querer mais. E eu estou falando agora no sentido, obviamente, metafórico e não literal. Você sempre quer alguma coisa. Você sempre está querendo alcançar um próximo passo. Você compra aquilo que você sempre quis, mas daqui a pouco você quer comprar outra coisa que você sempre quis. Você nunca está contente. Você quer mais, você quer mais, você deseja mais. Nós somos criados assim. Mas sabe por quê? Porque no fim das contas a gente foi criado para desejar algo que é infinito, algo que é eterno, algo que não acaba. Por isso o nosso desejo não acaba. Porque o nosso desejo insaciável só pode se satisfazer numa fonte insaciável, numa fonte inesgotável, melhor dizendo, que é Deus. Deus também te criou como um coração. Coração é uma das palavras mais usadas sobre o ser humano também, sobre a estrutura humana na Bíblia, que é a palavra lev em hebraico. E aqui, gente, é uma palavra que quer apontar como um centro integrativo deliberante. Hoje em dia, quando a gente fala de coração, a gente quer dizer muito, a gente quer se referir muito ao aspecto emocional e sentimental do ser humano, né? Tipo, meu coração tá com muita saudade. Nossa, meu coração ficou muito alegre. Nossa, meu coração tá muito triste. A gente fala de coração como algo muito sentimental. Mas a Bíblia não usa a palavra coração tanto nesse sentido, mas mais como o lugar onde você delibera. Você sabe o que é deliberar? Deliberar é refletir, é debater. Tem a ver com sentimentos, claro. Tem a ver com pensamentos, claro. E tem a ver com vontade, claro. Coração é muito complexo na Bíblia, muito complexo. Tem a ver com o que você sente, pensa e deseja. É um centro que integra, é um centro integrativo, integra toda a sua deliberação. Tudo que você sente, pensa e deseja é o coração. Então, você vê alguns textos bíblicos, por exemplo, onde que diz que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Né? O nosso coração é assim, muitas vezes você está deliberando dentro de você, e aí é como se tivesse várias vozes, né, dentro do seu coração. Algumas vozes que sabem muito bem o que é certo, e algumas vozes que sabem exatamente o que é errado, mas mesmo assim você fica deliberando e decidindo, e tentando, eu vou para ali, eu vou para cá, eu faço isso, eu faço aquilo. O coração é o lugar, é o campo de batalha, por excelência. Coração é o campo de batalha do ser humano. É o centro que integra toda a sua deliberação. Mas nós também somos carne. E aqui, gente, carne. Algumas vezes na Bíblia você vai ver a palavra carne sendo usada para algo bem negativo, que é o contrário do Espírito Santo. É como aquilo que deseja necessariamente pecar. Mas, assim, aqui a palavra carne, mais no sentido constitutivo do ser humano, eu vou estar usando. Eu não, né? O Jonas Madureira, no seu livro, explica pra gente que carne aponta para nossa realidade limitada e contingente. Ou seja, você é carne. Você é carne. Você não é ferro. Você não é metal. Você não é concreto. Você é carne. Você não é fumaça, você não é, sabe, tipo, plasma, você não é um espectro, você é carne.
Você é carne, você é material. E você precisa se alimentar, você precisa dormir, você precisa prestar atenção, você precisa lembrar, você precisa estudar. Nós vivemos uma realidade limitada e nós somos contingentes. O que é contingência? É limitação, é restrição, é restrição. Nós somos restritos, nós somos limitados. Não consigo saber tudo, não consigo fazer tudo certo, não consigo. Eu sou limitado. E, gente, todas essas 4 palavras aí se referem não só ao homem pós-queda, ao ser humano pós-queda, mas também pré-queda. O ser humano foi criado nessa estrutura aí. É claro que muitas coisas mudaram depois com a entrada do pecado, mas antes do pecado, o homem já era contingente, ele já era feito de carne, ele já precisaria dormir. Lembra que Adão caiu em um pesado sono depois de dar nome aos animais durante um bom tempo? Ele trabalhou, ele cansou e dormiu. E quando ele acordou, ele ficou feliz porque agora tinha uma companheira. Ele precisava de companheira. Sozinho, ele estava incompleto. Essa é a nossa realidade limitada, nossa realidade contingente. Nós somos carne. Nós somos carne. Mas também somos espírito. E como espírito, a palavra espírito, gente, na Bíblia, tanto em hebraico quanto em grego, significa algo parecido como vento, como sopro. E nós somos isso. Nós somos um sopro, só que um sopro vivente. Nós somos ruar e pneuma. São as palavras para espírito em hebraico e grego, né? Em hebraico é ruar. É tipo vento, é tipo respiração, é tipo hálito. E ao mesmo tempo, né, nós somos pneuma, como em grego, nós somos um vento. Gente, é isso aqui que a gente é. E eu só posso saber que eu sou isso aí tudo se eu olho para a revelação de Deus na palavra. Né? Quando eu olho para a palavra, eu vejo Jesus. Quando eu vejo Jesus, eu vejo meu Criador. E quando eu vejo meu Criador, eu entendo como ele me fez, qual a estrutura que ele me deu. E por fim, gente, esse último capítulo, A Traição dos Teólogos, é um capítulo, talvez que não que ele rompe, não é que ele quebra a linha de raciocínio do livro, é que ele vai para um rumo um pouco mais situacional, uma aplicação um pouco diferenciada, talvez do que a gente esperava no final desse livro. A Traição dos Teólogos, ele refere sobre cosmovisão. Cosmovisão é a forma como você, tendo essa inteligência humilhada, né, que entende que há um Deus, que se humilhou, que tem coisas que nós não entendemos e por isso nós precisamos de fé, mas uma fé que pensa e é racional, e a gente faz tudo isso à luz da palavra, né? Depois de ter passeado por tudo isso, ele fala que isso tudo é cosmovisão, ou seja, é a forma de você enxergar a vida. Como um cristão, esses são os pilares da sua cosmovisão, esses são os pilares da sua visão de mundo. Né? Existe um Deus todo-poderoso e todo-amoroso, ele te fez com uma estrutura muito específica e dependente dele, que tem pensamento, mas também tem incapacidade, e tendo toda essa estrutura, né, você vê o mundo a partir disso. Se você não crê em Deus, não crê que ele te fez assim, não crê que, enfim, você vai tentar explicar isso tudo com uma outra cosmovisão que não é o cristianismo, né? Não tem como alguém viver sem cosmovisão. Você vai ter alguma cosmovisão. A cosmovisão que esse livro está tentando te dizer e te incentivar a ter é a cosmovisão bíblica. Agora, gente, olha isso. Aqui que ele fala sobre essa traição dos teólogos. Um teólogo se torna, por um lado, um traidor, não porque ele é cultural e politicamente engajado. Não tem problema em ser cultural e politicamente engajado, mas sim porque a sua mente já não se submete totalmente à cosmovisão cristã. Por outro lado, o teólogo se torna um desertor, não porque meramente defende a ortodoxia com unhas e dentes. Você pode defender a ortodoxia com unhas e dentes, mas sim porque a sua mente já não se submete totalmente à cosmovisão cristã. Se você prestou atenção, você percebe aí que as duas frases se repetem, né? Aqui, olha, a sua mente já não se submete totalmente à cosmovisão cristã.
A sua mente já não se submete totalmente à cosmovisão cristã. É assim que um teólogo se torna um traidor. Você tenta aí construir a sua teologia, você tenta aí entender a vida a partir da revelação de Deus, mas você trai a Deus, você trai a revelação de Deus quando você não se submete totalmente à cosmovisão cristã. Você não tem problema se você defende a ortodoxia, né? Ou seja, a verdade bíblica com unhas e dentes. Você precisa fazer isso. Não tem problema se você busca ser cultural e politicamente engajado. Você tem que se envolver com a cultura e com a política. Você tem que fazer isso. Mas você tem que fazer tudo isso, defender com unhas e dentes a ortodoxia e se engajar politicamente e culturalmente, sem abrir mão da sua cosmovisão cristã. Você tem que ficar com a sua cosmovisão cristã enquanto se engaja com a cultura e com a política e enquanto defende a ortodoxia cristã. Enquanto você faz essas coisas, você mantém a sua cosmovisão cristã. E aí o que vai mais te atrapalhar em tudo isso é o dualismo. O que é dualismo, gente? Dualismo é você tentar dizer que o mundo é dividido entre coisas sagradas e coisas profanas, em ambientes sagrados e ambientes profanos. É como se você enxergasse, bom, Deus só tem a ver com Bíblia, oração e igreja. Deus não tem a ver com cinema, Deus não tem a ver com culinária, Deus não tem a ver com trânsito, Deus não tem a ver com eleições, Deus não tem a ver com nada, só tem a ver com igreja, com Bíblia e oração. Isso é dualismo. É você tentar guardar Deus numa jaula. É você tentar guardar Deus numa gaveta. É você tentar dizer que Deus é incapaz de alcançar e tocar toda a realidade. Isso é o dualismo. Dá para perceber o quanto isso é errado? Dualismo é errado, gente. Não dá para você tentar guardar Deus numa jaula. Deus tem a ver com tudo. Deus tem a ver com política, Deus tem a ver com arte. Por isso a gente vai ter um módulo sobre política em novembro, a gente vai ter um módulo sobre arte em outubro. É por isso, porque Deus tem a ver. Deus tem a ver com tudo. Deus tem a ver com quando você está dirigindo, Deus tem a ver quando você está cozinhando, Deus tem a ver com todas as áreas da sua vida. Deus tem a ver com Instagram, Deus tem a ver com Netflix, Deus tem a ver com Masterchef, Deus tem a ver com toda a realidade do universo. Não tem como você tentar restringir Deus em uma parte da vida e a outra não. Isso é o dualismo, né? Tentar dividir em duas partes. Essa parte é sagrada, essa parte aqui Deus não pode andar para esse lado aqui, porque isso aqui não é proibido para Deus. Não existe isso. Isso é uma traição. Agora, existe dualidade. Dualidade existe. Existe dia e noite, existe bem e mal, existe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então a dualidade existe. E você precisa caminhar pelo mundo sabendo que existe dualidade. Sabendo que existe um jeito bom de você tratar as pessoas quando está dirigindo e um jeito mal. Existe um jeito bom e um jeito mal. Existe um jeito bom e um jeito mal de você ver filme Netflix, sabe? Por exemplo, você está lá procurando uma série para assistir na Netflix numa sexta-noite. Existe um jeito mal de assistir Netflix. E existe um jeito bom de assistir Netflix. Existe um jeito bom de você usar Instagram. E existe um jeito mal. Isso é dualidade, gente. Existe dualidade. O dualismo não deveria existir. Não deveria. Não dá para tentar trancar Deus para uma área, mas você precisa tentar viver a realidade completa, sabendo que Deus está lá e você precisa tomar decisões o tempo todo de como viver e submeter a sua realidade naquele aspecto, naquele outro aspecto, à existência de um Deus que está em todo lugar e sabe de tudo e pode tudo. Se de um lado os cristãos traçaram uma linha para dividir o mundo em dois, que é o dualismo, né, errado. Do outro, os secularistas assumiram essa linha e fizeram dela uma espécie de motivo para justificar a irrelevância da cosmovisão cristã para a sociedade como um todo. Foi assim que o secularismo surgiu, de uma traição à cosmovisão cristã. Olha isso, gente, o que o Jonas Madureira está dizendo aqui é simples assim. A gente, como cristão,
traçou uma linha, falando assim, não, Deus só tem a ver com igreja, Bíblia, oração, essa parte de cá. Deus só tem a ver com isso aqui. A gente traçou essa linha. A gente dividiu o mundo em dois. A gente praticou o dualismo, vivendo uma vida na igreja e outra vida fora da igreja. Os secularistas, ou seja, pessoas que não acreditam em Deus, assumiram essa linha. Eles falam, é verdade? Só tem a ver essa parte aí com a... Só essa parte da sua vida tem a ver com Deus? Então tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Fé, religião, tudo isso é para âmbito privado. Não pode manifestar nada disso em âmbito público. Fizeram disso uma espécie de motivo para justificar a irrelevância da cosmovisão cristã para a sociedade como um todo. Então o cristianismo só tem voz para dentro da igreja. A sua cosmovisão cristã não tem nada para dizer sobre arte, cultura, política, sobre nada, sobre nada. Esse seu Deus aí só tem a ver com a igreja. Só tem a ver com cântico, só tem a ver com missões, só tem a ver com coisa de crente, para dentro da igreja. Aqui para fora ele não tem nada a ver. É irrelevante. A cosmovisão de vocês é irrelevante para a sociedade como um todo. Então, foi assim que o secularismo surgiu, de uma traição à cosmovisão cristã. Gente, aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Como eu disse, esse último capítulo parece um pouco aleatório, assim, né? Parece que ele cai meio que de paraquedas aqui nessa linha de raciocínio. Mas ele meio que quer demonstrar o resultado de você tentar fazer teologia de uma outra forma que não seja diante de Deus, sabe? De você não entender que Deus está em todo lugar. É uma demonstração de um possível resultado desse erro. Agora, tem essa frase, eu gostaria de caminhar para o encerramento aí com ela. É uma frase que está aqui atrás do livro. Se você pega a capa do livro, né, aqui atrás do livro, você tem essa frase logo aqui em cima. É uma frase que o Jonas Madureira cita, se eu não me engano, também bem no começo do livro, que é uma frase desse homem chamado Ernest Hello. Ele fala o seguinte: o homem humilde se ajoelha perante toda a verdade. É isso que eu gostaria que ficasse para você, como talvez o maior ensinamento dessa aula e desse livro. Se você for um homem, uma mulher humilde, você precisa se ajoelhar perante toda a verdade. E existe verdade de Deus, muito além, talvez, dos espaços em que você tem achado que é possível encontrar a verdade. Existe verdade de Deus. Agora você precisa pensar. E você precisa ser humilde para se prostrar, para se ajoelhar perante toda a verdade de Deus. Gente, eu quero fechar, e aqui é exatamente o meu último slide, onde eu trago o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Se eu não me engano, o único versículo na Bíblia em que a palavra apologética aparece. Só que nas nossas traduções em português, ela não aparece como apologética. Ela é traduzida como responder, como o verbo, né, de dar uma resposta. E com esse slide, né, com esse texto de 1 Pedro, eu gostaria de fechar essa minha exortação e esse meu encorajamento para vocês como apologetas. Né? O que você deve fazer ao sair dessa aula, ao sair desse módulo? Como deve ser a sua atitude diante das oportunidades de falar sobre a sua fé cristã fora do contexto cristão, né? O texto de 1 Pedro diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Olha como começa o texto. Cristo precisa ser santificado no seu coração como Senhor, honrado como o Rei. Começa por aí. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Adore Cristo como seu Rei em seu coração. Estejam sempre preparados para responder, olha só, para fazer apologética. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qualquer pessoa que chegar para você e te pedir a razão da esperança que você tem, aí você esteja pronto para responder. Aqui a gente já tem algumas questões, certo? Primeiro lugar, é a pessoa que vem te pedir.
a razão da esperança que você tem. Isso já aconteceu com você? Isso está cada vez mais difícil de acontecer, mais raro de acontecer. Por quê? O que as pessoas estão vendo em nós, cristãos? Por que elas não estão tendo tanta facilidade em vir pedir a nossa razão de esperança? Talvez porque a gente não está parecendo um povo de esperança. Parece que a gente não tem esperança. E aí, por que alguém viria pedir razão de esperança se parece que a gente não tem esperança? Se a nossa esperança está sendo depositada em outras coisas, ao invés de Jesus. A gente está errando, né? A gente está colocando a nossa esperança em outros homens, em outras coisas, e aí as pessoas estão olhando para a gente, para a igreja, para os cristãos, e estão vendo um povo com uma esperança muito esquisita, muito indesejável. Mas a partir do momento em que a gente realmente colocar a nossa esperança no Cristo como Senhor, em nosso coração, aí as pessoas vão vir pedir a razão. Aí elas vão ver a nossa esperança como uma esperança diferente de tudo no mundo. E aí elas vão perguntar, por que vocês têm... Qual é a razão? De onde que vem essa esperança linda que vocês têm? E aí a gente tem que estar preparado para fazer apologética. Tá vendo, gente? A apologética é uma resposta bonita para uma pergunta bonita. Não é sair por aí, enfim, confrontando as pessoas, dando martelada na cabeça das pessoas com argumentos, com, sei lá, eu vi no podcast, o fulano falou tal coisa, toma esse argumento. Não é isso, gente. Isso não é apologética. Isso é muito mal feito. Isso é manchar o nome de Cristo. Olha o versículo 16. Contudo, façam isso, né, façam apologética, com mansidão e respeito. Olha o jeito que se faz apologética. Com humildade, gente. Com mansidão e respeito, conservando boa consciência. De forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Olha isso, gente. Se tem alguém que está me caluniando porque eu estou em Cristo, porque eu tenho um bom procedimento, se tiver alguém me caluniando, me perseguindo, falando mal de mim, essa pessoa vai ficar envergonhada dessas calúnias quando eu fizer apologética de forma mansa e respeitosa, conservando boa consciência. Esse texto aqui, gente, resume tudo que eu falei nessa aula. Resume tudo que está nesse livro Inteligência Humilhada. Porque é isso aqui, é sobre isso. É sobre isso. É você honrar Cristo no seu coração e tratar as pessoas com bondade e falar de forma inteligente sobre as razões da sua esperança em Cristo. É isso, gente, é sobre isso. Apologética é sobre isso. É ter o coração em Cristo, ter o coração corandel diante de Deus e fazer as coisas de forma amorosa, racional e humilde. Tratar as pessoas com humildade, com mansidão, com respeito e de forma inteligente, e de forma bonita, e intelectual, mas também humilde. Enfim, esse é o pacote. É o pacote que honra Cristo e ao mesmo tempo satisfaz a necessidade racional das pessoas ouvirem de forma clara aquilo que faz sentido no Evangelho de Cristo. Eu espero que tenha sido fácil de acompanhar, talvez não tanto, mas eu vou dar uma sugestão para vocês, gente. Eu vou colocar esses slides todos no grupo de vocês. Hoje mesmo, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, eu vou compartilhar no grupo esses slides. E eu vou pedir o seguinte: quando vocês começarem a leitura do livro Inteligência Humilhada, usa os meus slides do lado, sabe? Tipo um guia, para você relembrar do que eu falei nessa aula. E você vai ter tipo um mapa, como se esses slides fossem um mapa de cada capítulo. E olha, vai ter muita informação nesses capítulos, vai ter muita coisa nesse livro que eu não falei nessa aula. Por que eu não falei nessa aula? Porque tudo que eu realmente, sinceramente, julgo ser mais importante de cada capítulo é isso que eu coloquei para vocês aqui nessa aula. Agora, em volta desses argumentos aí principais, em volta disso,
Tem muitas histórias, tem muitos exemplos, tem explicações de textos bíblicos, tem histórias de filósofos, tem muita coisa. Não se sobrecarregue se você não conseguir entender tudo. Não tem importância. Faça sua leitura num ritmo agradável, não fique se prendendo a cada, eu não entendi esse parágrafo, eu não entendi essa frase. Não tem problema. Se você entendeu o que eu falei nessa aula, tá bom. É o suficiente. É isso aqui, esse é o ponto, tá bom, gente? É você estar diante de Deus e ser inteligente e humilde ao mesmo tempo no trato com as pessoas. É isso. Esse é o resumo do livro, essa é a essência desse módulo e eu espero que tenha ficado claro para vocês. Gente, a gente não tem mais tanto tempo assim, não consegui fazer tão breve quanto eu desejava, mas eu queria abrir, talvez, para uma ou duas perguntas, caso vocês tenham, né? E a gente pode conversar um pouquinho antes de encerrar, tá bom? Deixa eu só olhar aqui um pouquinho no chat. O Lucas escreveu, né? Aquele filme A Cabana mostra um pouco disso. Muito bom. Eu acho que tava falando sobre o sofrimento, né, Lucas, nessa parte aí que você escreveu. Mas, gente, é isso. Se alguém tem alguma pergunta, fica à vontade. Pode abrir o microfone e falar aí. Será que tu falou que a gente coloca Deus como um réu, né? Tipo, Deus não julga isso. Por que Deus não julga esse tipo de coisa? Se fosse eu teria matado esse tipo de coisa, sabe? Aí Sim. acho que no filme Deus coloca o personagem principal no lugar dele. Tu quer ser Deus, então pega o meu lugar. E bota ele pra jogar situações que acontecem no mundo e mostra que todos são filhos de Deus. Quer dizer, que todos, Deus ama todos, né? Então fica meio difícil se colocar no lugar de Deus. Aí mostra, né? É tipo meio que humilha a inteligência também do cara, né? É interessante Sim. essa parte. Sim, um bom exemplo. Bom exemplo. Legal. Alguma pergunta, gente? Algum trecho? Eu sei que algumas partes aí talvez tenham sido novidade para vocês, né? Alguns conceitos, algumas palavras. Se quiser que eu explique melhor algum termo, enfim, algum trecho aí da aula, só falar que a gente pode reforçar aí o conteúdo. Ok, acho que não há perguntas. Então, vamos encerrar, acho que com uma oração agora, né? Cabe bem. E aí depois disso a gente pode se despedir aí com talvez a nossa fotinha oficial. Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade que a gente teve de parar por esses minutos para pensar um pouco melhor, um pouco mais detidamente, com mais profundidade sobre a natureza da nossa vida com o Senhor. Pai, eu acredito que eu realmente gostaria que cada um de nós tivesse esse sabor no coração agora, no final dessa aula. Esse sabor de que andar com o Senhor é um privilégio, mas é um privilégio mais desafiador do que aquilo que a gente tem, talvez, experimentado no dia a dia. Talvez a gente não esteja desfrutando tanto ou tudo que a gente poderia dessa vida com o Senhor e diante das pessoas ao nosso redor, como a gente poderia, como a gente deveria. Então eu quero pedir, Deus, pelo coração de cada um desses alunos e alunas do Kainos, Deus, que estão assistindo essa aula ou que vão assistir em breve, que o Senhor possa encorajar o coração deles, Pai, para um relacionamento mais profundo, mais humilde, mas também mais racional e intelectualmente saudável e vivo e ativo do que tem sido até aqui. E Deus, através disso, prepara pessoas amorosas, que esses meninos e essas meninas do Caino sejam pessoas amáveis, Deus, e que o Senhor use eles como pessoas fortes, preparadas, intelectualmente prontas, emocionalmente humildes e saudáveis, e prontas para se relacionar com as pessoas de uma maneira de servo, com uma postura de servo, como pessoas que estão aí não para guerrear, mas para servir ao próximo, principalmente aqueles que pensam de maneira diferente da forma como a gente pensa. É isso que eu peço, Deus, esse é o meu desejo, nossa oração nessa noite. Também eu peço que o Senhor nos dê um bom descanso nessa noite,
renova nossas forças e abençoa o restinho dessa semana de cada um. Eu peço em nome de Jesus. Amém.